Fala meninos e meninas, eu sou o professor Beto. Hoje nós vamos falar sobre conservação da quantidade de movimento. Beleza? Então vamos lá, hein? Aqui, ó, conservação da quantidade de movimento. Quando nós falarmos nesse assunto aqui, nós temos que entender um sistema conservativo, porque a quantidade de movimento só vai ser constante, ou seja, só vai se conservar num sistema isolado. Então, o que vem a ser um sistema isolado? Aqui eu tentei desenhar um canhão, a bala de canhão, apoiado numa superfície qualquer ali. Esse corpo aqui, ó, canhão e bala, pode ser considerado um sistema. Ele é chamado de isolado quando a força resultante externa for igual a zero. Veja, eu estou falando força resultante externa igual a zero. Não significa dizer que sobre o sistema não há força. Ela existe, mas a resultante tem que dar zero, externa. Então, olha aqui. Aqui eu tenho esse canhão com a bala dentro dele, apoiado numa superfície, que está aqui, ó. Nós sabemos que aqui existe a força peso e força normal. Como a força peso é igual à força normal, porque não tem movimento na vertical, nós podemos falar que a força resultante externa que age sobre o canhão é zero. Então, este conjunto canhão e bala pode ser considerado um sistema isolado. Outro detalhe. Vamos imaginar uma situação em que um corpo empurra um outro. Vejam que peso e normal anulam nesse corpo e o outro corpo que está na frente, peso e normal também anula. Então, o empurrão é devido às forças trocadas entre os dois. Então, neste caso, esses dois podem ser considerados um sistema isolado, porque as forças externas que agem sobre ele têm resultante nula. Então, voltando aqui. Então, quando eu falo que o sistema é isolado, sistema isolado, nós podemos falar que a força resultante externa que age sobre o sistema tem que dar zero. Então, aqui eu vou falar o seguinte, ó, que a força resultante externa tem que ser igual a zero. Aí é o sistema isolado. Então, vamos aqui. Ó. Se eu estou falando que a força resultante externa tem que ser zero, vamos partir do teorema do impulso, que diz assim, ó, o impulso da força resultante é igual à variação da quantidade de movimento. Isso tudo vetorialmente, que nós comentamos numa aula passada aí. Impulso da força resultante é força resultante multiplicada pelo tempo. Esse tempo é o tempo de contato entre a força e o corpo, igual a variação da quantidade de movimento, que é a quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial. Então, esse é o teorema do impulso. Aí vamos aqui, ó. Se nós estamos falando que a força resultante externa é zero, então vai ficar zero multiplicado por ΔT é igual a quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial. Então, nós temos que 0 vezes t vai dar zero, só vou pôr o vetor aqui. Então, 0 é igual a quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial. Se aqui é zero, vou passar para cá. Então, eu posso falar que a quantidade de movimento inicial tem que ser sempre igual à quantidade de movimento final quando o sistema é considerado isolado. Então, vamos analisar da seguinte forma. Tomando como base esse canhão aqui com essa bala, você pode falar, ó, que a quantidade de movimento antes do canhão disparar a bala tem que ser igual à quantidade de movimento final, após o canhão liberar essa bala. Aqui pode ser uma granada também, você pode entender assim, ó. Antes da granada explodir, a quantidade de movimento
tem que ser igual à quantidade de movimento após a explosão da granada. Então, entendam, quantidade de movimento inicial é antes de um acontecimento, quantidade de movimento final é após esse acontecimento. Então, aqui, nós chamamos de princípio da conservação de quantidade de movimento. Não podemos esquecer que quantidade de movimento também pode ser chamado de momento linear. Então, vamos a um exemplo para fixar isso aqui que nós acabamos de falar. Então, vamos ao exemplo aqui, ó. Um canhão de artilharia horizontal significa que ele está numa posição horizontal em relação ao chão. O tubo dele está na posição horizontal em relação ao chão. De 1 tonelada, dispara uma bala de 2 kg, que sai da peça, ou seja, sai do canhão, com velocidade de 300 metros por segundo. Admita a velocidade da bala constante no interior do canhão. Determine a velocidade de recuo da peça de canhão. Então, imagina que você está aqui, você vai dar um tiro. Quando você dá um tiro, o projétil sai da arma para lá e a arma dá um recuo, a arma dá uma ida para trás, porque toda ação tem uma reação, terceira lei de Newton. Então, vamos aqui, ó. Antes desse canhão disparar, ele está parado, o canhão está parado em relação ao chão. Então, nós temos peso normal se anulando, não tem força externa. Então, nós podemos falar aqui que quando este canhão está sobre este plano horizontal, a quantidade de movimento dele antes do disparo tem que ser igual à quantidade de movimento depois do disparo, que nós deduzimos anteriormente. A quantidade de movimento inicial tem que ser igual à quantidade de movimento final. Bom, antes do disparo, a quantidade de movimento do canhão, olha, só o canhão e a bala estão paradinho, ó, quantidade de movimento do canhão, aqui, ó, tem que ser igual. Após o disparo, nós temos o canhão e a bala separados. Então, você tem aqui a quantidade de movimento do canhão mais a quantidade de movimento da bala. Então, tá vendo aí, ó? Quantidade de movimento do canhão, ele e a bala estão paradinhos, depois a bala se separa do canhão. Então, você tem dois movimentos separados. Então, vamos aqui, ó. Antes do canhão disparar a bala, está tudo paradinho. Então, a quantidade de movimento aqui, ó, como a velocidade do canhão e da bala é zero, a quantidade de movimento antes do disparo tem que ser zero. Igual, após ele disparar, a quantidade de movimento do canhão vai ser massa do canhão, ó, massa do canhão, vezes a velocidade do canhão, mais massa da bala, velocidade da bala. Então, está aí, ó. Agora, vamos substituir. A massa do canhão é 1 tonelada. Como a massa da bala está em quilograma, eu vou passar 1 tonelada para quilogramas, que vai dar 1000 quilogramas. Então, aqui, ó, 1000 quilogramas. A velocidade com que o canhão vai recuar, eu não sei. Então, velocidade do canhão no recuo, mais a massa da bala é 2 quilogramas e a bala sai do canhão com uma velocidade de 300 metros por segundo. Aí, ó. Então, eu vou passar para cá, ó, vai dar menos 600, ó, menos 600 igual a 1000 velocidade de recuo do canhão. Então, daqui nós temos que a velocidade de recuo do canhão vai ser, olha aqui, passo o 1000 para cá, então vou cancelar esses dois zeros aqui, ó, vou passar para cá dividindo, cancelei os dois zeros aqui, ó, então vai ficar menos 6 dividido por 10, que vai dar menos 0,6 metros por segundo, é a velocidade com que o canhão recua após o disparo. Detalhe importante,
Esse sinal negativo da velocidade de recuo do canhão significa que no disparo a bala vai num sentido e o canhão se move no sentido oposto. Então, o sinal negativo apenas está indicando que a bala está se movendo em sentido contrário ao canhão. Mas qual é a velocidade de recuo do canhão? 0,6 metros por segundo. Sinal negativo apenas indica que se move em sentidos opostos, beleza? Então vamos ao segundo aqui, ó. Uma bomba de massa M tem velocidade de 50 metros por segundo e explode em duas partes. Uma parte de massa M sobre 3 é lançada para trás com velocidade de 30 metros por segundo. Determine a velocidade com que é lançada a outra parte. Bom, inicialmente nós temos aqui, ó, a bomba, que ela tem massa M e velocidade de 50 metros por segundo. Num determinado momento ela vai explodir em duas partes. Ó, uma parte aqui, que tem massa M sobre 3, e a outra parte aqui, ó. A outra parte. É claro que se aqui é massa M, uma parte é massa M sobre 3, então qual é a outra massa? Só você fazer assim, eu vou fazer aqui e vou apagar. M vai ser M sobre 3 mais M da outra parte. Jogando para cá vai ficar assim, ó, M menos M sobre 3 é igual à massa da segunda parte que nós não sabemos. Aí você faz o MMC aqui, ó, o MMC vai dar 3. Então aqui vai dar 3M menos M igual a M da segunda parte. Então a segunda parte vai ser 3M menos M, 2M. Então 2M sobre 3. Aí, ó, isso é a massa da segunda parte. 2M sobre 3. Beleza? Vou apagar aqui, só para ter espaço. Aqui nós sabemos. Matemática simples aí. Bom, agora vamos lá. Se nós considerarmos aqui como sistema conservativo, nós podemos falar o seguinte, que a quantidade de movimento antes da bomba explodir, ó, antes da bomba explodir, tem que ser igual à quantidade de movimento depois da explosão. Aí está. Antes da explosão, nós temos a quantidade de movimento da bomba. Após a explosão, nós temos a quantidade de movimento das duas partes. A quantidade de movimento da primeira parte mais a quantidade de movimento da segunda parte. Então vejam que a quantidade de movimento da bomba antes da explosão é a soma vetorial da quantidade de movimento das duas outras partes. Olha, como ele falou aqui que uma parte, que a parte 1, se move para trás após a explosão, nós podemos considerar que a velocidade da quantidade de movimento da bala da parte 1 é negativa. Vamos considerar, mas nem precisa, mas vamos considerar o sentido para a direita como sendo positivo. Então, se essa parte 1 vai se mover para trás, a velocidade dela vai ser negativa. Então, vamos aqui, ó. Quantidade de movimento da bomba vai ser massa da bomba, velocidade da bomba, já estou trabalhando com módulo, valores, igual quantidade de movimento da primeira parte, que é massa da primeira parte, velocidade da primeira parte, mais massa da segunda parte, vezes velocidade da segunda parte. Ele quer saber quanto vale V2, a velocidade da outra parte, que é 2. Olha, qual é a massa da bomba? Eu já vou pôr aqui, tirar esse B e vou pôr M, porque a massa da bomba ele falou que é M, ó. Aqui, ó, M. Então, vamos lá. Se aqui é M, aqui é M, aqui é M, eu posso cancelar todos os M's. Cancelei aqui, ó. Olha o que sobrou aqui. Velocidade da bomba, 50 metros por segundo, igual
Velocidade do primeiro pedaço, 30. Como ele falou que se move para trás, eu vou pôr menos 30. Aqui, ó. Menos 30 sobre 3. Mais, aqui vai dar 2V2 sobre 3. Então, aqui vai ficar, ó, 50 igual a menos 10 mais 2V2 sobre 3. Aí daqui nós concluímos que, passando para cá, vai dar 60. Olha, 60 igual a 2V2 sobre 3. Aí, ó. O 3 vem para cá multiplicando. Olha, 3 vezes 60, 180. O 2 passa para cá dividindo. Então, a velocidade do segundo pedaço vai ser 180 dividido por 2, 90 metros por segundo. Vejam que V2 ficou negativo, indicando que ele vai para a direita, ou seja, em sentido contrário ao primeiro pedaço. Tranquilo? Nada demais aí. Espero que tenha facilitado a vida de vocês aí. Olha só, agora eu vou pedir o meu neto para dar o último recadinho. Valeu, galera! Oi, gente! Hoje eu vim fazer um pedido muito importante. Deixa o joinha, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações. Olha que não é no canal da Vânia, tá? É no Físicas com Betão do Pão Carecão, tá?